Fala pessoal do design instrucional, queridas alunas, queridos alunos. Estou aqui com a Mariana Dantas, uma pessoa que está contribuindo muito para a educação e tem uma experiência interessante para contar e perguntas para fazer também aqui. Eu já, de antemão, eu recomendo que você siga ela no Instagram e no LinkedIn também, porque o conteúdo que ela está fazendo lá é muito legal, muito interessante e bem descontraído, assim, achei uma pegada informal bem legal. Então, recomendo, depois ela vai passar mais detalhes aqui, né? Eu não vou ficar introduzindo as pessoas. Mariana, muito obrigado pelo convite, mas ninguém melhor do que você para se apresentar. Conta assim, sem medo, sem restrição de tempo, assim, sobre suas experiências profissionais, como você chegou até o DI. Tem uma experiência bem interessante que é a de professora de programação, que eu vou desenvolver algumas perguntas depois, mas comece desde o começo aí se apresentando, até bati no microfone, de tão animado que eu tô. E, de novo, obrigado pelo convite, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, Alan, tudo bem? O pessoal que está assistindo, né? Se você tá assim, imagina eu, né? Eu tô aqui ainda sem, quase sem acreditar que estou conversando com você, estou tendo essa oportunidade. E com o pessoal também, né? Mas espero tirar algumas dúvidas e também ajudar, né, outras pessoas que têm interesse nessa área. Então, como você já falou, meu nome é Mariana, eu sou pedagoga. Não sou formada há tanto tempo assim, eu terminei minha graduação em 2019. Uhum. E assim que eu terminei a graduação, eu já ingressei no mestrado. Né? Na verdade, eu fiz o processo seletivo do mestrado antes de terminar a graduação, para já sair, né, de um direto para o outro. Tenho um mestrado já na área de inovação e tecnologias educacionais, que é uma área que sempre me interessou, né, essa área de tecnologia. Não foi uma área que eu estudei na minha graduação, porque na grade do curso realmente agora passou por uma mudança, mas na época não vi tanta coisa assim. Mas como eu sou desde pequenininha muito curiosa, fui ali descobrindo algumas coisas e me interessei por essa área e descobri inclusive esse projeto, né, esse programa em inovações em tecnologias educacionais. Terminei agora, inclusive, defendi essa semana Que a legal, defesa do. parabéns. Foi. Obrigada. E atualmente, né, esse ano foi um ano bem conturbado, assim, para mim aconteceram muitas coisas e eu acabei saindo da sala de aula. Eu trabalho com a educação básica, né? Mas eu acabei saindo da sala de aula para ficar na parte mais burocrática, né? Estou ali como assistente, como auxiliando a coordenação. E nessa parte de formação de professores, que eu também sou muito apaixonada desde a área da graduação. Meu TCC, minha dissertação, todos foram na área de formação de professores e eu faço esse trabalho freelance para uma editora também com essa pegada. Eu trabalho com formações sobre metodologias ativas, sobre o pensamento computacional, né, que você falou aí, o ensino de programação para as crianças também, e sobre tecnologias educacionais. Então, mais ou menos sobre isso que eu estudo, sobre isso que eu trabalho. Que E legal. com o design instrucional, eu ainda não fiz essa transição, né, completa da pedagogia, da sala de aula para o trabalho de produção mesmo, de material e de tudo mais. Mas é uma área que eu conheci por acaso, muito, muito por acaso. Para quem não, né, me conhece ainda, não me seguiu ainda lá nas redes sociais, eu moro em uma cidade muito pequena, assim, comparado a grandes cidades, não, eu moro em uma cidade de 70, 80 mil habitantes. Não sou natural daqui, sou de uma cidade menor ainda. Mas, assim, essa realidade ainda não chegou aqui. Né? Quando eu posto lá alguma coisa sobre design institucional, comecei a fazer o curso, quando eu posto alguma coisa do curso, o pessoal fica, ah, Mariana, o que é isso? Porque, não, óbvio que não é todo mundo, mas ainda existe aquela ideia de, ah, se você for em pedagogia nessa cidade aqui, tu vai trabalhar dando aula para criança, e só, nada mais Uhum. que isso. E localmente Só aí, né? que, exatamente. Só que, assim, dentro, apesar de não ter esse cargo, não ter essa função específica, eu acabo conseguindo, dentro do que eu faço hoje, colocar em prática algumas habilidades. Então, assim, em 2019, quando eu me formei, eu nunca tinha ouvido falar em design instrucional. Aí eu já vou, eu falo muito, tá? Então, qualquer Manda coisa você me bala, interrompe. tá agregando. Eu te interrompo e faço perguntas para talvez redirecionar ou pegar mais detalhes. Já tem algumas perguntas em Pronto, mente aqui para depois. pronto. Lá em 2019, quando eu me formei,
Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar em design instrucional. Nunca. Então, só que eu estava naquele processo de ia sair da graduação e ia cursar o mestrado. E o mestrado era em Natal, que é a capital aqui do Rio Grande do Norte. E eu moro no interior. Então, eu sabia que eu ia precisar, na minha cabecinha, né? Precisar, não sabia que ia vir a pandemia, ia precisar me mudar. Então, comecei a procurar emprego assim. Sabe aquele desespero que bate quando você está se Aham. formando? Pronto, saí procurando tudo que era vaga na área de pedagogia e tudo mais, e do nada me apareceu lá, é, pesquisando sobre vagas de educação, uma vaga de design instrucional. Curiosa, o que é isso? Vou pesquisar. Pesquisei o que era, por cima, assim, bem por cima mesmo, me inscrevi na vaga. Fui lá, fiz o processo. A pessoa até me fez algumas perguntas que na hora eu nem soube responder, assim. Mas eu mostrei o que eu sabia fazer e dentro daquele processo que tiveram partes, acho que faz parte, né, pelo que eu já venho estudando, pelo que eu venho ouvindo, colegas aí comentando, faz parte já desse processo, né, para essa área. Então eles pediram para eu fazer algumas coisas e eu só mostrei o que eu sabia fazer. Mas não tinha experiência nenhuma. Inclusive, fui bem sincera lá, eu disse, olha, nunca trabalhei, não sei o que é, tô precisando vir para cá, tô precisando trabalhar, mas eu sei fazer isso aqui. Aí eu lembro que eles pediram para eu, era uma universidade, e era uma vaga assim bem, eles estavam precisando de uma pessoa com urgência, só que tinham outros candidatos também, né? E eu fiz esse processo e acabei passando, esse processo seletivo. Aham. Sendo que, na época, logo eu tinha acabado de me formar, né? Eu ia me mudar de cidade, porque as aulas de mestrado eram só no final de semana, mas eu ia precisar estar lá. Então, na minha cabeça, qual é a escola que eu vou conseguir um trabalho se toda sexta-feira eu tenho que faltar? Não vai ter, Aham. então eu tenho que morar lá nessa outra cidade. E só que assim que eu passei no processo seletivo, que deu tudo certo, que a gente ia fazer a contratação, surgiu uma vaga na cidade que eu moro, para a sala de aula, né? E que financeiramente, para ser sincero, compensava mais para mim. Por quê? Porque eu ia estar na minha casa, não ia precisar. Porque para mudar de um interior para uma capital, tu vai ter que se mudar, ter que ter, Sim, né? Enfim, todo mais um caro. planejamento. Isso. E a escola me contratou com a opção de: Mariana, tu dá aula na sexta-feira até 9 horas da manhã, depois você viaja, faz seu mestrado e volta na segunda, você tá aqui, tá tudo certo. Aí eu fui lá na empresa, conversei, olha, para eu não assumir agora um cargo que tenho muito interesse, mas para eu não assumir agora e daqui a pouco eu pedir para sair, vocês terem o trabalho de, né, contratar Exato. outra pessoa, eu prefiro que vocês coloquem quem ficou em segundo lugar. Agradeço, tá? Enfim, ficou nisso. Não tive a experiência de design institucional, só do processo seletivo. E segui minha vida, né? Passou 2019, 20, entrou pandemia, fiz o mestrado praticamente todo remoto, né? Uhum. Fui lá pouquíssimas vezes e consegui ficar aqui na minha cidade. Só que aquele ficou na minha cabeça, porque era uma coisa que envolvia produção de conteúdo, de material no geral, que eu gostava, já gostava de fazer, já trabalhava, posto, fazendo coisas assim, bem. Não trabalho com Instagram, não, pelo amor de Deus, não vão me procurar lá achando que eu tenho uma super. Não, mas eu gosto de fazer as coisas, postar lá, compartilhar. Gosto, nesse trabalho de formação, de mostrar o que eu sei ou o que eu aprendi para ajudar outras pessoas. Então, aquele ficou na minha cabeça. 2019, 2020, 21. Só que aí você conciliar sala de aula com mestrado já é um pouco difícil. Então esse plano foi Mestrado é ficando de pesado. lado. Pois é, só que aí foi ficando de lado, só que eu sempre com aquele em mente. Aí comecei a ler algumas coisas, pesquisar, procurei algumas especializações, mas aí sempre que eu ia começar alguma coisa eu ficava, não, vou terminar logo meu mestrado para não fazer muita coisa ao mesmo tempo, não vai acabar não fazendo nada. Deixei. Aí chegou 2022, que o ano passado, 2021, eu já tinha saído da sala de aula, nessa escola mesmo, continuo na mesma escola, aqui na minha cidade, mas já tinha saído da sala de aula e estou, né, até agora, na verdade, num papel mais, que eu trabalho mais diretamente com as pessoas. Então eu comecei, com os professores, no caso. Sim. Então eu comecei a produzir formação para eles, a produzir alguns materiais, tipo, sabe quando você vai vendo que vai faltando algumas coisas? Aí eu acho que aqui na escola, os professores que estão chegando, eles estão precisando de uma orientação. Vamos fazer um guia? Aí eu fazia um guia só Ah, legal. Aí comecei a usar muito Canva, né? Que é acho que é o queridinho aí de quem está começando principalmente. Então, Não só de descobri quem o está Canva. começando, viu? Pessoal mais Não? avançado também. Oh, Ah, eu sou super, super fã do Canva. Então,
descobri ele, comecei a fazer algumas coisas lá. E, por exemplo, início de ano letivo, produzia um guia para a escola com as informações básicas que os professores estavam chegando, para os professores que estavam chegando não ficarem tão perdidos e para aqueles que já estavam há mais tempo, não acabarem saindo ali, ficando na zona de conforto e deixando de fazer algumas coisas também. Então, fiz guia, aí depois do guia teve... começamos a fazer tipo, atas, coisas simples, assim, mas que não estavam na rotina da escola, mas que eu fui pegando o conhecimento que eu estava adquirindo, ou nas leituras, ou que eu ainda não estava fazendo o curso, né, da EBAC, não tinha começado ainda, e fui fazendo isso, né? Aí comecei a trabalhar com projetos, né? Eu criava alguns projetos pedagógicos, alguns projetos educacionais, envolvendo o pensamento computacional e desenvolvia com os professores. Aí também elaborava material para todos esses projetos. Enfim, fui colocando em prática, mesmo não estando colocando em prática, né, algumas habilidades, alguns conhecimentos, mesmo não estando naquela função de design institucional. Sim. Até porque ele era com o ensino presencial, né, que a gente estava trabalhando. Aí o que é que aconteceu? Mas já estava meio que trabalhando como DI ali, pelo que você está me contando, né? Fazendo guia, orientando o pessoal. Pronto. Minha função 2021, 2022 foi basicamente essa. Então, eu consegui colocar muita coisa em prática. Só que quando chegou 2022, a escola precisou, né, teve um afastamento por doença e precisou de um professor para assumir uma sala de aula. Na verdade, 2 disciplinas. E perguntaram se eu podia, se eu estava lá disponível, né, sem fazer nada. Claro que eu aceitei, né? Então, fui, voltei para a sala de aula, mas ainda eu fiquei com um tempo livre. Isso no iníciozinho do ano. Um tempinho livre para continuar, né, com esse trabalho que eu já vinha fazendo. Só que como eu comecei a falar e não terminei, 2022 foi assim o ano, não sei se para todo mundo, mas para mim foi aquele ano assim, sabe quando tudo sai do planejado, tudo, nada que eu planejei, quer dizer, algumas coisas, mas enfim. Sei bem. O que é que aconteceu? No início do ano eu tive um problema de saúde no quadril, eu simplesmente parei de andar. Nossa. Parei. Eu tava lá na escola andando, travei, não andei mais. Lembro que saí de lá direto do hospital numa cadeira de rodas. Até hoje a gente ainda não conseguiu descobrir ao certo o que é que foi, mas conseguimos tratar com fisioterapia e tudo. Só que eu fiquei em casa muito tempo. Me afastei do trabalho. Acho que eu fiquei muito tempo pra mim, né? 2 meses, assim, foi ficar em casa, ficar parada, foi... E assim, se você tá afastado, né, por questões de saúde, você não pode fazer nada. Eu aperreava o povo da escola. Gente, manda alguma coisa pra eu fazer de casa. Não pode. Mariana, não pode. Fica em casa. Porque assim, eu tava bem, eu só não conseguia, né? Eu tava bem no sentido de eu conseguiria produzir alguma coisa aqui sentada e tudo mais. Mas tinha o que fazer. Aí me Sim. surgiu um evento gratuito da EBAC. Não vou lembrar agora qual foi, porque esse ano eu já participei de vários. E eu participei, Também fiz e várias. pronto. E assisti umas aulas lá e consegui alguns sair juntando. Sabe o que é juntando cupom de desconto? Porque eu peguei uma promoção de eu já tinha visto o curso há um tempo, esqueci de comentar isso. Só que eu realmente não estava podendo fazer, né? Tinha outras prioridades, não estava organizada o suficiente para conseguir pagar pelo curso e fazer. Mas era uma coisa que eu já queria há um tempo. Acho que desde o ano passado eu vinha namorando com ele. Paquerando. O que é que aconteceu? Saí juntando, desconto daqui, desconto dali. Do nada eu tava assistindo um vídeo no YouTube de um canal que eu sigo, que não tem nada a ver com design institucional. A menina, pá, um desconto na EBAC. Eu peguei esse desconto também. Enfim, fui lá falar com a menina. Fiz, já que eu tô em casa, não tô podendo fazer nada, eu vou dar um jeito de fazer esse curso agora. Parcelei lá em não sei quantas vezes e fiz o meu. Dessa vez eu vou fazer. E me inscrevi. E quando eu comecei, acho que eu comecei em abril, ou foi em maio. Não vou lembrar, mas foi em abril. Comecei assim, sabe quando você vai se encantando, assim, você vai se apaixonando. Cada aula que você vai fazendo, você quer contar para todo mundo que você tá aprendendo, você quer fazer alguma coisa. Que legal. Tive dentro do curso, o que eu mais estou gostando ontem, inclusive até eu conversando com uma pessoa, eu comentei, parece que eu estou fazendo uma faculdade, parece que eu estou cursando uma graduação, porque eu passei, né, eu estava lá produzindo, realizando uma das atividades, e assim, eu gastei bastante tempo para fazer a atividade, e era uma parte da atividade, não era a atividade toda. Aí eu converso, mostrando, a pessoa fez, mas isso é a atividade toda. Eu fiz, não, isso aqui é uma parte, aí ainda vou fazer as outras duas, e ainda falta a documentação, enfim.
E eu tenho feedback que para mim está sendo assim, para quem não conhece, né, o curso ainda, está sendo para mim uma das melhores partes, porque eu sinto que eu não estou sozinha, eu faço lá, eu produzo alguma coisa, envio e eu tenho um retorno, e os retornos eles são assim maravilhosos, não é As aquela coisa tipo tutoras assim, estão mandando muito bem mesmo, nossa. é, não é aquela coisa assim, ah, tá tudo ok, Parabéns, você você mandou? passou. Isso, não, não. Eu realmente consigo, tanto que, o que é que aconteceu comigo? Como nem tudo são flores, né? Eu não posso dizer, eu adoro. Eu sempre fui, eu até vi você falando em um desses vídeos, não lembro, ou foi no evento da EBAC, não lembro também, mas que você fala assim, ah, eu estudo, mas eu não é aquela coisa assim, ah, eu adoro sentar para estudar. Aí Ah, eu já sou o sim. contrário. Pronto, desde novinha mesmo, eu sou estranha. Sou aquela pessoa que gosta de sentar assim e estudar. Tanto que livros, eu agora de férias, né? Tô de férias e o pessoal, ah, mas eu vou dar um livro pra você ler, vou emprestar um livro pra você ler. Eu só sei ler, não é que eu só sei ler, mas eu só gosto de ler livro acadêmico. Vou ficar Olha doida. só. Eu já tentei iniciar assim, no máximo uma poesia, que eu sou louca por poesia, mas eu tento ler assim uma literatura e nem sempre eu me Eu, envolvo eu tanto quanto eu sou pego um. eu sou igual carro a álcool no frio, assim, tipo, demora, mas na hora que embala, vai embora Depois também. vai. É. Pronto, não, eu gosto mesmo, assim, tanto que eu fico muito frustrada, assim, não sei, enfim, eu fico chateada quando eu não consigo, por isso que nessa época que eu fiquei em casa, eu fui procurar o que fazer, né, então o curso caiu assim como uma luva. Aí o que é que aconteceu? Depois desse problema de saúde que eu tive, que me recuperei, voltei a trabalhar e tudo mais, vieram outras coisas, né, vocês não sabem, não dá pra ver aqui, mas contei pro Alan que eu tô aqui 9 meses já, qualquer horinha o Nossa. João pode nascer. Vai ter Então, que ser Day Talks com Mariana e João. tanto é tô aqui, veio a gravidez, que aí acarreta em várias outras coisas, e saúde na família também. Tiveram muitas coisas que aconteceram esse ano que eu acabei não me dedicando no início como eu queria ao curso. Aliás, no início não, na metade. Porque no início eu fiquei lá, peguei empolgada, fiz meus 3 produtos, mandei tudo, tudo bem. Comecei a assistir às aulas e você tem a oportunidade de seguir nas aulas, mesmo que você, né, você, tipo, eu mandei a atividade, mas eu posso seguir. Sim. Só que eu não quis, assim, foi escolha minha. Eu disse, não, eu não vou passar para. Eu enviei uma atividade, recebi um feedback, só que esse feedback que eu recebi, nesse feedback foi logo no início, foi, acho que foi o módulo 4. Eu recebi um feedback que eu decidi mudar 2 dos meus produtos, eram 3, né? Porque eu disse, não, eu vou fazer uma coisa um pouquinho maior, porque eu vou aprimorando e vai servir, assim, porque eu tinha feito uma coisa, eu tinha feito uma aula, mas eu tinha feito 2 coisas, assim, produzir 2 coisas pequenas, relativamente Uhum. pequenas. Eu disse, não, vou mudar aqui, que está no início ainda, vou fazer uma coisa maior, que eu acho que eu vou conseguir aprender mais coisas, né? Colocar mais coisas em prática. Aí resolvi mudar. Só que aí sabe quando você fica naquilo, fica na cabeça, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, e vai fazendo, né? Assim, não coloca em prática. Eu realmente tive esse momento, fui resolvendo essas outras coisas que foram aparecendo na minha vida, fui me dedicando mais ao trabalho e acabei deixando, não quis assistir as outras aulas. Eu disse, não, eu não vou seguir, porque eu vou assim, baralhar tudo na minha cabeça. Eu disse, não vou seguir as aulas sem terminar essa tarefa. Aí eu passei realmente um tempo, acho que fazia um mês que eu não tinha, assim, pegado nas aulas. Fui fazendo, fiz 2 eventos de debate sobre design institucional que tiveram gratuitos. Fiz, já saí mandando para todo mundo, os professores lá da escola que eu trabalho, todo mundo fazendo, já todo mundo tá na área de DI. Fiz esses eventos, aprendi algumas coisas, mas não segui com as aulas do curso. Aí quando foi essa semana, eu disse, não, eu vou agora que eu estou de férias, que já está tudo organizado, João já pode nascer, tá tudo em ordem, vou retomar. Aí fui lá, peguei a tarefa de novo, revi as últimas aulas só, para dar uma refrescada na memória, coloquei tudo no papel e reenviei a nova tarefa. Aí pronto, aí parece que começa a fluir de novo. Sim. Aí pronto. Eu já comecei, só que assim, nem sei explicar, assim, quando você começa, porque foi um momento assim, acho que todo mundo tem, né, na verdade, esse momento de. Aí eu parei aqui um pouquinho, precisei parar para fazer outras coisas, mas quando eu retomei, assim, eu não sei explicar o que é que eu sinto, mas acho que talvez identificação mesmo com a área, porque eu realmente é uma coisa que flui. Você vai assistindo as aulas, você já vai pensando. Na primeira aula do módulo, geralmente eu já começo a pensar
do que é que eu vou mudar, do que é que eu vou fazer. E as aulas, elas estão me ajudando muito assim. Eu até converso, às vezes, com alguns colegas professores, até lá no Instagram mesmo, o pessoal que trabalha comigo, e eu falo assim, o curso em si, né, porque tem alguns curiosos que perguntam, ah, mas o que é isso que você vive postando que tá fazendo? Faz o quê? Porque o povo pergunta logo, daí faz o quê? E assim, tem a profissão, beleza, você quer seguir lá a área, você vai fazer a transição e tudo mais. Mas mesmo que você não queira seguir na área, o curso lhe ajuda muito como professor, para o professor que está na sala. Porque eu não lembro, eu acho que eu até não lembro onde foi que eu. Minha memória hoje, é péssima. Onde foi que eu postei? Eu acho que foi no Instagram, que assim. Depois que eu comecei a fazer o curso, mesmo ainda estando no começo, que eu sei que eu tenho vários módulos aí para devorar ainda, mas assim, tudo que eu vou fazer, tudo, eu paro e penso. Mas a pessoa que vai receber isso aqui vai entender? E Esse, isso foi esse é o depois. objetivo. Se você está É. pensando assim, então o curso está bem sucedido já. E assim, o professor, né, seja ele da educação básica, seja do superior, seja o que for, do online, do presencial, ele precisa pensar assim, né? Porque às vezes a gente produz as coisas, a gente planeja uma aula pensando na gente, não pode, né? Então, esse foi um pensamento que de todos, assim, eu já aprendi muita coisa, mas é uma das coisas que eu vejo que está mais presente, assim, desde que eu comecei o curso. Então, independente, eu sempre digo aos colegas professores, independente de você querer seguir nessa área ou não, o curso vai lhe ajudar, né? As aulas, entender essa área, na verdade, estudar essa área, vai lhe ajudar com suas aulas também. Não, muito legal. Eu ainda estou com a dúvida da parte da sua experiência, assim. Sua experiência com o curso Ah, está sensacional, mas uma dúvida que eu quero que você sim, elabore para o pessoal. Como é que você chegou até o momento que você... Como que você começou a dar aula de programação, assim? E como é que foi essa sim, sim. experiência? Como é que você lidou com esse conhecimento que eu assumo que você não tinha antes? Conta mais dessa experiência para o pessoal. Tá. Tô dizendo que eu falo demais, ó, já, mas Não, agora eu mas vou. sensacional. Você já vendeu o curso para o pessoal aqui. Enfim, vamos lá. Em 2000 eu terminei a faculdade em 2019, né? 2018, eu descobri um livro. Eu achei, literalmente eu achei um livro. Nossa. A gente estava fazendo uma mudança do, aqui no apartamento e abrindo umas caixas velhas que eram do meu esposo de outra época que estava no escritório, enfim, abrindo essas caixas e jogando coisa fora que não prestava. Eu achei um livro que chamava Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, que é do Mark Prensky. Aí eu olhei e fiz, oxi, o que é que esse livro tá fazendo? Ele não é da área da educação. Fiz esse livro. Meu esposo é programador. Aí eu fiz, ele fez, não, eu comprei um dia pra estudar umas coisas, pra ver se eu conseguia desenvolver uma coisa, mas nunca li, tá aí. E o livro era de, acho que 2012, 12, não vou lembrar agora. Comecei a ler esse livro, foi o primeiro livro que Olha. eu li na área de tecnologia educacional. Tava na metade da faculdade, né? Acho que tava foi 2018, faltava um ano para eu acabar. 2 anos. Início de 2018, comecei a ler esse livro e comecei a me interessar. O livro, ele falava muito sobre as empresas também, né? A parte da gamificação, a parte dos jogos e tudo mais. Só que ele trabalhava a aprendizagem tanto das crianças, que até então era o meu foco, porque, como eu disse ali, no meu curso ainda era aquela coisa engessadinha, mas também falava muito de empresas. Eu fiquei trabalhando de jogos, trabalhando na aprendizagem de empresas, começou a me despertar o interesse. Desse livro, né, eu comecei a pesquisar sobre jogos, como minha experiência com tecnologia educacional começou com jogos digitais. Comecei a pesquisar sobre jogos, comecei a conhecer jogos e ver uma que eu não sou muito assim do universo dos jogos digitais, não sou aquela pessoa assim, adoro jogar, não. Mas comecei a conhecer um pouco mais e ver como é que eu podia trabalhar isso de forma pedagógica. E criei um projeto, na verdade. Fui procurar na universidade. Não tinha nada na área. Aí eu saí do meu curso, que era pedagogia, e fui pro pessoal de sistemas da informação, que tinha Olha um curso só. lá na faculdade também. Conversei com o professor, fiz, olha, queria saber se tem algum projeto nessa área. Aí ele fez, Mariana, não tem. Mas, se você quiser, a gente pode criar alguma coisa. Aí eu escrevi o projeto inteiro. Ele fez, fala sua Olha. ideia no papel. Foi 2018 isso. Escrevi um projeto inteiro, que era um projeto de como usar, né, os jogos digitais. O nome do projeto era quase o nome do livro, era
Envolvia o Linux educacional, que eu fui pesquisar sobre, vi que as escolas públicas usavam, enfim, que é um sistema operacional, né, que foi criado já para as escolas públicas, é o Sim. Linux educacional. Comecei a pesquisar sobre ele, escrevi o projeto, que era um projeto de formação de professores, que envolvia alunos de pedagogia, no caso só eu, que fui a única aqui, e alguns alunos de sistemas de informação. Então a ideia do projeto era a gente ir até as escolas públicas daqui da cidade que eu moro. Os alunos do curso de sistemas iam restaurar os computadores se fosse necessário, fazer alguma configuração, porque antes disso eu fiz uma pesquisa e vi que saí com. Oh, gente, tô dizendo que eu saí pegando Curiosa, hein? contato. Eu saí pegando contato das escolas, acho que foram 30 e poucas escolas ao todo. Saí pegando os contatos das escolas, procurando na internet, procurando quem sabia, enfim. Consegui os contatos, mandava um formulário, um formuláriozinho do Google, para saber qual era a situação dos laboratórios nessas escolas. Se tinha, se não tinha, estava funcionando. Aí a ideia, no geral, era, se não estivesse funcionando, os alunos do curso de sistemas iam dar esse suporte. E, quando tivesse tudo ok, eu, de pedagogia, ia fazer a formação para os professores aprenderem a usar esses Olha que jogos. legal. Arrumou Aí a gente trabalho pro fez, pessoal de sistemas. foi. Mas todo mundo adorou. Era todo mundo voluntário na época, mas assim, eu acho que foi uma das experiências mais importantes para mim, porque eu realmente aprendi muita coisa, convivi com muita gente, fui em muitas escolas, conheci várias realidades diferentes, porque eu não trabalhava ainda, né, na época. Tinha uma bolsa de pesquisa, mas não era nessa área, era na área de História da Educação. Enfim, fizemos esse projeto, desenvolvemos esse projeto de 2018 até 2019. A gente ia Que nas legal. escolas, fazia. Foi bem bacana. Depois disso, aliás, em meio a isso, eu descobri o pensamento computacional, sem querer também. Para quem não Tudo, conhece, tudo, o que que é o pessoal novato aí? pronto. Também não sabia, né? Eu comecei a pesquisar, porque lá no site, no sistema da universidade, tem um local de busca, uma opção de busca que você pode pesquisar sobre projetos em andamento, de pesquisa. E eu comecei a pesquisar projetos nessa área. De sair. Aqui tem pouca coisa, eu vou começar a pesquisar na Universidade de Natal, que era, né, na capital, para ver se eu consigo achar algum projeto. Descobri, foi quando eu descobri, na verdade, esse programa do mestrado que eu faço. Aí fiz o quê? Metida e curiosa, como sempre, fui lá em Natal conversar com o coordenador do programa do mestrado, para ele me explicar. Eu fiz, olha, tenho muito interesse na área de tecnologia e tudo mais, trabalho atualmente com formação para jogos digitais e tudo mais, mas eu queria saber, né, como é que funciona. Eu preciso saber programar, minha preocupação era essa, para entrar nesse mestrado, porque eu vou me formar o próximo ano, eu já quero começar a estudar, eu queria saber como é que é o processo. Perguntei tudo, porque eu não conhecia ninguém que... Não sei se é da educação ou se é da questão da cidade menor, mas aqui onde eu moro, tem muito aquela coisa assim, se você se formou em pedagogia ou em licenciatura, o mestrado que você vai fazer em educação. Aí eu já não tenho essa visão. Ou então aquela visão de você se formou, tu vai fazer um mestrado, um doutorado, vai fazer um concurso. É uma visão bem É, espalhada pelo Brasil, viu? pronto. Aqui é isso. Então, assim, eu não queria fazer um mestrado em educação, porque eu sabia que era mais teórico, eu queria uma coisa ali que me ajudasse na área que eu. Enfim, eu conversei com ele, ele fez: Ó, Mariana, eu tenho um projeto para ensino de pensamento computacional, você sabe o que é? Eu fiz: não. Aí ele, né, explicou, pediu para eu ler algumas coisas e me apresentou a dois bolsistas que ele tinha, que davam aula de programação de pensamento computacional, que eu vou explicar já já o que é, dentro de uma escola modelo que tinha na universidade. Então, eram alunos do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental. Olha só. Ele fez: vá lá olhar, ver, assim, observe, ver como é que é, eles vão explicar, leia isso, isso e isso, depois a gente conversa. O pensamento computacional, ele não é necessariamente o ato de programar. Ele é uma habilidade mais voltada para a resolução de problemas a partir de conceitos do pensamento computacional. Meu mestrado agora, quando eu defendi, foi sobre isso. Então, é você usar alguns conceitos como algoritmo, reconhecimento de padrão, abstração, decomposição, conceitos que fazem parte da área da computação, só que para resolver um problema. Aí existe a forma de fazer isso usando a tecnologia digital, né, já ali, eu vou ensinar você o básico da programação. Existem alguns programinhas que a gente usava lá, que tinha recurso, né, para
para ensinar os alunos, eles criavam joguinhos, iam entendendo esses conceitos, mas a escola não tem. Estou falando da escola, mas, né, que é a minha realidade, mas se a criança ou a pessoa não tem recurso digital, eu consigo trabalhar esses conceitos de forma que a gente chama de desplugada, sem usar um recurso digital. Que, inclusive, a minha dissertação do mestrado trabalha nessa perspectiva, né, do desplugado, porque eu pretendo, com ela, abranger um número maior de professores. Então, como eu sei que a maioria das escolas, principalmente públicas, não tem esse recurso, né, de ter computador, de ter celular disponível e tudo mais, eu usei como estratégia as histórias infantis. Então, a minha proposta do mestrado é usar as narrativas das histórias infantis para ensinar esses conceitos do pensamento computacional. Aí eu criei um e-bookzinho, ainda não publiquei porque tô só esperando ser publicado lá na plataforma do programa do mestrado para eu poder divulgar. Sim. Mas aí eu vou disponibilizar para todo mundo. Demais. E comecei a observar. Aí eu já estava viajando toda semana para Natal, né, que é a capital aqui do Rio Grande do Norte, viajava, me voluntariei nesse projeto. Comecei a dar aula, era quinta e sexta-feira. Toda quarta-feira eu viajava, conversei com meus professores daqui, né? Então organizei a minha grade, me matriculei nas disciplinas de uma forma que eu assistisse aula o máximo do tempo que eu pudesse, de segunda a quarta. Na quinta-feira eu viajava, dava aula lá, voluntariamente, de quinta e sexta-feira. No sábado eu vim embora. Eu passei um ano viajando, mas de projeto acho que foram 4 meses. Aí conheci o pensamento computacional, dei, né, aula sobre isso, conversei bastante com o pessoal. Os 2 bolsistas eram da área de TI, né, eles cursavam tecnologia da informação, e aquele projeto era o TCC deles, né, mas eu estava lá só de metida. Então, o que é que eu fazia? Eles tinham a visão, eles entendiam de programação, eles entendiam do pensamento computacional e eu não. Só que eu tinha o olhar pedagógico. Sim. Então, eu lembro perfeitamente que teve uma aula específica que era sobre que os alunos eles estavam com muita dificuldade de entender uma partezinha lá que envolvia ângulo, porque eles chegaram em uma parte da programação e eles não estudam isso ainda no fundamental. E eles não estavam entendendo nada do que era um ângulo de 90, um de 80. Uhum. Aí eu criei um relógio, eu disse, vamos fazer alguma coisa fora do computador? Aí eu criei um relógio, fiz de papelão, e eles tinham um bonequinho que eles iam andando. Enfim, um recurso, né, desplugado. E os bolsistas de TI ficaram assim, nunca que eu ia pensar nisso. E não sei o quê. E assim, para o pedagogo já era uma coisa mais simples, e o que eles estavam fazendo era mais complicado, né? Então essa troca, acho que eu aprendi bastante assim, com eles. E você já está demonstrando a necessidade do designer instrucional, né? Da pessoa do Sim. design combinada com o especialista, né? Que é essencialmente, assim, a grande maioria é o trabalho do designer instrucional, né? É pegar esse especialista, o conhecimento dele e sintetizar para essa pessoa que vai receber, né? Então você já está sendo designer instrucional sem saber. Pronto. Aí só que assim, eu não moro lá, né? E assim, da cidade que eu moro para lá, são 300 e poucos quilômetros. Então assim, eu tenho que levar isso aqui para minha cidade, de alguma forma. Se eu quero continuar morando lá, vou ter que dar um jeito. Aí comecei, metida mais uma vez, escrevi um projeto de ensino a curiosidade no nível exato para ser designer instrucional. O pessoal de design instrucional, produto digital e essa área assim mais tecnológica e inovadora, a galera tem que ser curiosa. Então eu estou admirado pela sua história, porque realmente a habilidade ou a característica de personalidade essencial para essa área. Mas bom saber que pelo menos tô no caminho certo, né? Uhum. Então, eu me considero muito cara de pau, no sentido de assim, quando eu quero uma coisa eu vou lá, pode ser que não dê certo, né? Mas eu vou tentar. O que é que eu fiz? Peguei a minha ideia de trabalhar com pensamento computacional. Aqui não tem. Eu tinha certeza absoluta, eu conhecia a realidade das escolas daqui, públicas e privadas não tem sim de pensamento computacional. Eu não posso, eu pensando lá, né, no comecinho da minha vida profissional, 2019, naquela época de estar procurando emprego para tudo, calado. Então, eu não podia pegar a minha ideia naquele momento, embora eu quisesse,
e entregar lá para a escola pública e só deixar lá e ficar sem ganhar nada e se ficar sem trabalhar. Naquele momento eu não poderia fazer isso. Uhum. Embora hoje eu esteja lutando para, né, que o pensamento computacional chegue para a escola pública também. O que é que eu fiz? Escrevi um projeto, consegui o telefone do diretor de uma das maiores escolas que tem aqui, da rede privada aqui na cidade que eu moro. Liguei para ele. Na verdade, eu liguei para a escola primeiro. Pedi para falar com ele. E depois eu consegui o telefone dele direto e a gente conversou. Diz, olha, eu tenho uma proposta, queria lhe apresentar, queria saber se a gente pode conversar. E ele super, né, não vem. Expliquei para ele, ele também não sabia, assim como eu antes, não sabia o que era o pensamento computacional, eu expliquei. Mostrei a ideia e ele fez, tá, Mariana, mas essa é a sua ideia. Você quer, tipo assim, vender para a escola ou você quer ser funcionária da escola para trabalhar com isso? Aí eu expliquei, aí eu disse, né, que eu expliquei toda a minha história, que vocês já Uhum. ouviram, de que estava precisando trabalhar, mas tinha sexta-feira e tal, não sei o quê. Acabou que eles me contrataram. Olha só. Me contrataram, só que ele disse assim, Mariana, é o seguinte, gostei demais da ideia, quero, porque eles são, assim, eles gostam muito de novidade e tudo mais. Só que assim, a escola esse ano já está implementando um projeto novo, que é o de educação socioemocional. Então, assim, para não serem duas coisas, duas novidades, duas, assim, um impacto muito grande para os Sim. alunos, duas, né? Então, vamos fazer o seguinte: guarde o seu projeto por um tempo. A gente vai montar, a gente vai começar a pensar num laboratório, você vai. E ele deu assim, eu fiquei, meu Deus, é sério isso? Ele me deu assim a liberdade de montar o laboratório, fazer o projeto do laboratório que eu queria, né, para ele, enfim. Que Só que veio legal. o quê? A Ah, pandemia. danada. A danada da pandemia, Mariana ficou dando aula para uma turminha do segundo ano do fundamental, remotamente, e o laboratório foi todo desmontado para quê? Para quando a gente voltasse, né, no presencial, que teve aquele que chamaram de híbrido, né, que é o Uhum. alguns alunos ficaram em casa, outros não, e a escola precisava oferecer ao vivo. Então, todos os computadores de laboratório eles foram distribuídos nas salas. E adeus Sim. laboratório, por enquanto, né? Só que, Mariana, olha, tem alguma forma, ele sempre perguntando, tem alguma forma da gente trabalhar o que você está querendo? Sem os computadores por enquanto, eu fiz, tem. Vamos trabalhar com as histórias infantis. Aí Oh, fui, passei o ano passado inteiro, que foi o que resultou no meu projeto mestrado, né? Passei o ano passado inteiro, não tinha uma turma, eu não tinha uma turma específica, mas eu passava por todas as turmas, uma vez por semana, para ensinar um conceito do pensamento computacional, contando alguma história. Então, por exemplo, eu ia lá, contava a história do João e Maria, fazia toda aquela contação, todo caracterizado e tudo mais, os alunos adoravam. Alunos de primeiro a quinto ano do uhum. ensino fundamental. E depois eu ensinava para eles o conceito de decomposição, fazia a relação com a história e aplicava uma atividade. Então, a gente fez isso o ano passado inteiro. Aí já esse ano, né, como eu precisei ter esse afastamento, a gente também não colocou o projeto em prática, mas aí o laboratório já está sendo montado, né, reformulado para 2023, né? Aí só que nisso, o que é que, assim, para mim, o que é que aconteceu de melhor? Outros professores foram conhecendo e foram se interessando, e hoje a escola já tem outros professores que podem também dar aula de pensamento computacional, além de mim. Então, Que assim, que legal. conseguiram fazer essa ligação entre o pensamento computacional e as suas disciplinas. Né? Teve professor que me procurou, Mariana, vamos criar uma atividade. E as atividades que a gente aplicou, né, durante esse ano inteiro foram todas criadas, eu que criei elas também, né? Então, o Canva, mais uma vez, salvando a minha vida. Eu tinha lá a ideia, sabia como trabalhar o conceito, usava o Canva, montava uma atividadezinha. Porque a ideia era que fosse impressa mesmo, por causa da situação, né? A gente não estava com o computador no momento. E tinha alguns alunos que estavam em casa. Então, os alunos que estavam em casa, eles tinham duas opções. Ou eles viriam, né? O responsável viria buscar na escola, essa atividade já impressa, e eles fariam junto com a turma, ao vivo. Ou eu projetava. Então, quando eu projetava lá, a gente usava o Zoom na época, eu projetava, ele ia acompanhando e ia fazendo, e os outros iam fazendo impresso na sala. Então, assim, foi outra coisa também, outra produção que assim, não foi necessariamente da área, né, de design Sim. institucional, mas que também foi, você também consegui colocar
em prática. Então, Nossa, hoje, sensacional a sua história, meu. Muito legal. Tenho certeza que muita bem gente vai atrevida. se... Bem atrevida. Tem que ser atrevido para ser do design instrucional, não tem como, né? Você tem que saber fazer a pergunta, não ter medo de feedback, aprender com o erro, né? Então, acho que você, sem dúvida, você está no caminho aí para se tornar uma referência nessa área, né? Ainda mais que você já tem uma coisa que eu vou começar a buscar agora, que é o mestrado, né? Então, bem legal, né? Parabéns por toda essa história. E eu queria entender de você agora, Mariana, e aí fica à vontade para perguntar também, se você quiser. Tá. Nessa transição, quais têm sido os seus desafios, assim, na questão técnica, na questão da compreensão da área, na questão de encontrar recurso ou encontrar emprego? Eu sei que você não vai estar procurando por emprego agora, porque você está como baita de um projeto aí, né? Mas conta mais dos desafios e tem muita gente que talvez está no início da sua jornada ainda, que está na sala de aula, não tem toda essa ousadia positiva e está querendo mudar, está querendo trabalhar remotamente, ou está querendo melhorar seu salário, ou ter mais desafios, mas não está sabendo para onde ir, né? Então vamos tentar ajudar esse pessoal com seus desafios agora, como você resolveu desafios anteriores, né? E a gente vai batendo esse papo aí. Tá. Então, enquanto você estava falando, que até você falou que vai começar a buscar, né, que vai começar a ir atrás do mestrado, eu já estava pensando em outra coisa que você tem facilidade, mas eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, e eu sei que é necessário, eu tenho essa consciência, mas para mim hoje é o meu principal, o meu pé no calo, vou dizer assim, o meu, né, que o pessoal chama, o inglês. Ixi, Eu, eu sei, eu tenho consciência, eu vejo todas as vagas que eu vou lá procurar, que eu vou, quando você fala, Mariana, você não vai procurar uma vaga porque você tá com um baita projeto. Só que assim, depois que eu conheci a área, depois da pandemia, que eu, assim, a pandemia ela foi um terror para muita gente, né? Só que para mim, ela clareou ainda mais a ideia que eu já tinha, que eu gosto, eu produzo melhor em casa. Eu gosto de trabalhar em casa. Eu gosto de trabalhar dessa forma aqui, né? Administrando ali algumas coisas. Então, principalmente agora, né, que vai vir um filho e que eu quero estar presente também, embora eu saiba que não é fácil, eu continuo sim, né, buscando essa oportunidade de poder trabalhar de casa, independente de onde seja, né, enfim. Mas eu encontro duas principais dificuldades. Uma é essa, né, do inglês, que eu sei que eu vou ter que correr atrás, que eu sei que eu vou ter que dar um jeito, mas eu ainda tenho, sim, uma trave. Parece que quando você fala assim inglês eu travo, sabe? Então eu já sei bem como é tentei, que já é. Eu tive comecei. escola de inglês já. E eu não posso É, amenizar a importância do inglês. Assim, é um adicional muito importante, faz a diferença na remuneração, no sim. crescimento da carreira, né? Então, realmente é muito importante. E como ex-dono de escola de inglês, que eu criei um método de inglês para brasileiros, se você precisar, me chama aí também. Olha, não ofereça, porque realmente Não, não, é eu um prazer. tenho essa dificuldade e preciso correr atrás disso, porque quando eu vou pesquisar as vagas, né, quando eu vou ver as vagas, realmente eu sempre, né, me deparo com essa necessidade. E assim, principalmente mais oportunidades, né, porque a segunda, né, acaba refletindo, na verdade o inglês acaba refletindo também um pouco na minha segunda dificuldade, que é a questão de onde eu moro. A Maria no design institucional consegue trabalhar remotamente, Uhum. beleza. Só que eu ainda encontro essa dificuldade no sentido de, eu tô aqui, tá no meu LinkedIn, lá no meu Instagram, lá no meu currículo tem que eu moro em Caicó, Rio Grande do Norte. Acho que ninguém nunca nem ouviu falar Primeira vez que Caicó, eu Rio escuto Grande do também. Norte. Pois é, você pode pesquisar aí Carnaval de Caicó que você vai encontrar bastante coisa. Então, é uma cidade, né, pequena, é uma cidade que ainda não vive essa realidade, né? Quando eu encontrei uma vaga próximo nessa área, era uma vaga a 300 e poucos quilômetros de distância, eu tinha que estar lá presencialmente, não tinha essa Hum, opção do remoto. E quando eu encontro algumas vagas, né, que são remotas, que eu sei que existem, eu sei que existe essa possibilidade, tá lá a vaga em São Paulo, a vaga no Rio de Janeiro, a vaga. E eu sinto isso, né? Pode ser que um dia mude, mas tipo, eu mando meu currículo, tá lá. Aí, meu, tá lá no interior do Rio Grande do Norte. Nem sempre, não generalizando, né? Claro que vão existir oportunidades, mas nem sempre
né? Isso vai ser atrativo. Porque vez ou outra eu vou precisar estar lá, eu vou precisar. Que são coisas que eu poderia fazer, mas que é uma dificuldade que eu encontro ainda. Não Uhum. ser uma área tão reconhecida por aqui, né? E eu consegui encontrar alguma coisa nesse sentido. Só que como eu me considero muito atrevido, o que é que eu fiz um dia? Nem estava fazendo. Eu não lembro. Eu não lembro agora se eu já estava fazendo o curso da EBAC, mas acho que eu tinha começado. Eu saí catando e-mail na internet. Catando e-mail de empresas que trabalhassem com design institucional, porque o que é que eu queria? Como eu estava em casa, eu queria uma oportunidade para aprender, porque na minha cabeça, eu até vi você falando, eu não sabia, né, mas eu ouvi você falando com a Bárbara acho que foi no Day Talk dela, que não existe o auxiliar, não existe o estagiário ali do design institucional, né? Existe o júnior, o pleno e o sênior, né, se eu não me engano. Então, Na maioria dos casos, pode até que ser que alguma empresa inove crie seria um esse cargo. título, né? Pronto, o que é que eu pensei? Quando eu comecei a ficar em casa, né, nesse tempo do atestado, eu disse que eu queria aprender. Então, assim, mesmo que eu conseguisse alguma coisa que fosse, isso eu pensando, né, sozinho em casa, alguma coisa que fosse meio expediente, ou que fosse, mas que eu conseguisse aprender na prática, assim, para eu me sentir segura de, Alan, pode me contratar que agora eu sei, um exemplo, né, que eu sei Uhum. fazer isso aqui, eu tenho experiência com design institucional. Comecei a mandar e-mail descaradamente. Bom dia, meu nome é Mariana, estou cursando. Aí explicava, né, no corpo do texto que estava do e-mail, que estava fazendo o curso de design institucional, que estava interessado na área, mas, e na verdade eu não estava procurando emprego, eu estava procurando uma oportunidade de para aprender, né, um Sim. estágio remunerado ou não, poucas horas, né, por dia que eu conseguisse conciliar com o meu trabalho, que eu também não poderia, não posso, principalmente agora, largar o meu trabalho para ficar como voluntário ou como, né, aprendiz sem não remunerado. Então, eu explicava, recebia alguns retornos, ficava Olha até só. surpresa, que eu disse, meu Deus, só que não consegui, né, o que eu queria, mas eu lembro que teve uma empresa, que eu não vem ao caso, mas que a moça respondeu dizendo que tinha gostado do portfólio, que tinha ficado surpresa com o e-mail e tudo mais. Uhum. Enfim, não consegui, não cheguei, né? Nem tudo são flores. Não consegui o que eu queria, mas eu penso em quando eu terminar o curso, eu fiz, não, vou fazer o seguinte, eu vou terminar o meu curso, porque aí eu vou saber, né, vou ter mais propriedade para chegar e dizer, olha, eu sei fazer isso aqui, vou continuar colocando em prática no onde eu já posso colocar, que foram todos esses trabalhos, né, que eu falei, fico produzindo é, gratuitamente, às vezes, algumas coisas para o Instagram. Hoje mesmo, uma das tarefas lá do curso, eu aproveitei e fiz, montei um guia, né? Legal. E já postei lá, acho que já postei até no Instagram. Se não postei, já deve postar. Produzindo alguns materiais gratuitos mesmo para ir colocando em prática, aprimorando. Vi, né, depois desses day talks que eu assisti, que eu estou precisando melhorar o meu portfólio, né? Eu tenho um que eu fiz até quando eu levei lá para a escola que eu trabalho hoje, foi uma novidade, assim, porque não. Escola é currículo, né? Tipo, É. empresa, assim, geralmente é currículo. E eu levei o currículo, mas já anexei o portfólio impresso na época, porque foi como eu levei. E ela Uhum. olhava, eu lembro que ela olhava, tinha as fotos, os trabalhos que eu já tinha feito, e assim, aquilo ali para a escola foi no máximo, porque não faz parte da realidade deles. Mas aí hoje eu já sei que eu estou precisando aprimorar o meu, nesse sentido. Em vídeo Assim, seria bem hoje, legal, né? Você é uma boa contadora de histórias. Acho que um vídeo portfólio ou um portfólio mais interativo, acho que seria bem interessante. E eu acho que você não conseguiu o estágio e não teve muito retorno porque você já está num nível que não é. Eu acho que você não seria júnior necessariamente. Talvez você tenha que ajustar o seu LinkedIn com certeza, porque tudo isso que você está me contando não está não tá refletido lá. lá. E até em questão, não é nem questão do ser humano ver, é a questão do algoritmo te impulsionar para o ranking. Né? Então, assim, realmente descrever, tem aquela ferramenta do LinkedIn, que é o construtor de CV, lá na Sim. malinha, lá na parte de empregos, né? Que você coloca a vaga que você quer. Aí tem um detalhe, você vai ter que traduzir o seu currículo e criar uma versão do seu LinkedIn em inglês, né? Então você coloca tudo em inglês e vai lá, coloca a vaga, tipo em design instrucional, que é instructional designer, Mas aí, e, Alan, ah, e tudo só que uma dúvida. falta. Não, desculpa, vai lá. Não, nesse caso, para você, que aí você já termina
me explicando e explicando para quem mais não saiba. Uhum. Nesse caso, se eu traduzir ele para o inglês, né? Se eu não, no meu realmente não, eu não fiz isso. Então, se eu fizer essa tradução para o inglês, não vão aparecer só vagas em inglês, assim que eu preciso do inglês, porque hoje, se eu precisar do inglês, eu preciso realmente parar e estudar ele, então, ou não. Não necessariamente, porque o que acontece é o seguinte: os algoritmos, principalmente do LinkedIn, de redes sociais, eles estão otimizados para a língua inglesa. Então, mesmo uma vaga, por exemplo, sei lá, da EBAC, que precisa de um designer que não necessariamente vai ter que falar inglês, a recrutadora vai encontrar as pessoas que têm esse perfil em inglês. Por quê? Porque o próprio algoritmo ele otimiza em inglês. Tanto é que você não consegue nem usar a ferramenta do construtor de CV com o seu currículo em português, porque a ferramenta não entende. Ah, Então, quando você vai lá, cria esse novo perfil, né? Você não vai excluir o principal. Você vai lá no cantinho, cria um novo perfil em inglês. Aí você vai no Google Tradutor mesmo, traduz os trechos e cola nesse novo perfil. Aí tem um perfil em inglês e em português. Aí você vai na nossa. ferramenta de construção de CV e escreve a vaga que você gostaria de ter. A própria ferramenta vai dizer, ó, tá faltando essas palavras no seu currículo para você ranquear melhor nesse título que você está procurando. E aí, se for uma palavra que você entende, você começa a incluir ela no seu LinkedIn em inglês, né, dentro das experiências e tal. E se é uma palavra que você não entende, você corre atrás, aprende rapidinho e adiciona lá também para ranquear melhor. Nossa. E aí, o que, que eu sugiro? Que assim, é dica matadora. Não fique só naquela vaga. Então, vai assim: design instrucional. Beleza, fiz, peguei todas as palavras, entendo tudo isso, coloco isso no meu LinkedIn em inglês, aí eu começo a procurar por coisas alternativas. Então, gestor educacional, veja se é relevante para você. Ah, beleza, é um nível acima. Learning Experience Designer, que é uma outra palavra que basicamente é um designer instrucional com UX Design. Veja o que precisa. Se é relevante para você, adiciona também. Então, preencha as lacunas dos títulos ao redor ali do que você quer. Né? Então, por exemplo, hoje em dia fala-se muito de Product Owner, né? de Sim. produto digital. Mesmo que você não necessariamente queira trabalhar com Product Ownership, veja o que falta para você. Se você tem essas habilidades, coloca lá, porque aí você fica nessa gama toda das possibilidades. Então, o recrutador não vai conseguir te evitar. Então, necessariamente você vai estar no top 10, no top 20 e vai aparecer para esses recrutadores. Aí a grande sacada é: otimizei completamente o meu LinkedIn em inglês. O que, que eu faço? Traduzo ele de volta e faço essa reflexão no português também. Show. Tarefa de hoje. Vai, manda bala. Qualquer coisa me chama. E funciona, viu? É impressionante. Funciona mesmo. Pronto, até o próprio LinkedIn, assim, para a realidade que eu vivo hoje, é uma coisa que, assim, é nova. Nova não, assim, é pouco usada, na Uhum. verdade. Pronto, eu criei, né, o vídeo, hoje eu compartilho algumas coisas lá, fico tentando ser ativa o máximo que eu consigo, né? Alguns posts que eu faço para o Instagram se adequam para lá, outros nem tanto, aí eu às vezes não levo, às vezes adapto, mas é uma coisa que, por exemplo, para recrutadores aqui na região onde eu moro, não só nessa cidade, mas já não é tão comum. Então eu sei que ele é essencial para mim nessa tentativa, né, de conseguir coisas ou conseguir outras oportunidades. Mas aí essas diquinhas aí eu já É, não, eu já adaptei algumas, né, de algumas outras dicas que você tinha dado. A questão da descrição, da foto, outras dicas que eu já tinha pegado com você em outros, não conversando, mas que eu via você postando aham. e já tinha adaptado lá. Mas isso aí realmente eu ainda não fico. Vai ser minha tarefinha de hoje, E da tem, semana. você falando dessa dificuldade geográfica, né? Adiciona em algum momento ali no seu título, em alguma coisa, EdTech. Porque tem muita gente, tem empresa de fora buscando brasileiro para expandir no mercado brasileiro. Tem gente, tem empresa que nem tem escritório aqui, mas está com operação aqui no Brasil. E tudo isso eles buscam, o termo que gira em torno de tudo isso é EdTech. É isso. Né? Então, se você olhar, por exemplo, todo mundo que trabalha na EBAC, virou um costume já colocar EdTech no título ali. Ou todo mundo que já passou pela EBAC ou pela Lura ou o que seja, o pessoal coloca o termo EdTech porque já diz assim, ó, eu sei do que você está falando. Então, o pessoal que está buscando essa mão de obra remota, esses freelancers e tudo mais, o primeiro termo que eles buscam é o pessoal com experiência em EdTech. Depois eu mesma vou assistir essa aula para anotar todas essas diquinhas. Qualquer coisa chama lá também Essa que a aula, gente essa faz junto. conversa.
Pois é. Mas deixei claro, ficou alguma dúvida ainda do. Não, Não sei, ficou eu falei tanto sensacional. que. E aí eu até queria agradecer pela clareza, né? E você é uma contadora de histórias assim impressionante que não dá nem vontade de interromper, muito legal mesmo. E eu queria deixar esse último momento nosso, esses últimos minutos, para qualquer dúvida pontual que você tenha, tipo dúvida técnica, dúvida de conteúdo, o que você acha que pode agregar para o pessoal e até dicas para quem está começando, tipo onde ir, porque assim nem todo mundo vai conseguir parcelar um curso da EBAC, né? Eu até criei aquela playlist com várias aulas gratuitas da EBAC, né, de webinar e tudo mais, para o pessoal que não tem condição de começar, de pagar. Então, a ideia é que a gente consiga ajudar até quem não vá fazer um curso. Então, o que você puder fazer de dúvida, de pergunta, né, ou dar sugestões para esse pessoal que talvez nem consiga pagar o curso, eu acho que seria muito legal para a gente encerrar. Sim. Assim, hoje, pelo menos para as pessoas mais próximas, a principal dica que eu dou é ficar de olho nos eventos gratuitos, que tá tendo muito. Eu hoje mesmo já me inscrevi, acho que em um ou foi dois, que é sobre, não é sobre design institucional, mas é sobre design thinking, que Uhum, também é outra área que eu conheci antes do design institucional e eu acho que eu tô começando a gostar dessas coisinhas de, enfim, ficar de olho que sempre tem, né? Na EBAC ou não, sempre está aparecendo alguns eventos gratuitos. Inclusive, quando a gente pesquisa, né, parece que parece não, o algoritmo do nosso computador entende que a gente quer, né, que a gente está interessado naquela área e vai, né, sugerindo outras coisas para a gente participar. sim, Então, a primeira, assim, eu acho que uma dica essencial seria essa, né, de ficar de olho em eventos gratuitos para ver se realmente. Até porque, assim, nem todo mundo pode, como você falou, e também, às vezes, antes de você investir em algum curso, você quer realmente saber se. Ah, será que é isso mesmo? A Ariana fala tão empolgada dessa área, mas será que eu, quando eu for começar, eu vou realmente exato. gostar? Tem essa questão também, né? Os vídeos, né? A playlist, assim, eu até dei essa dica no Instagram esses dias, porque a playlist Daytax me ajudou assim demais, assim, ouvir outras pessoas, ouvir pessoas que já trabalham na área, ouvir, às vezes você vai lá ouvindo e já vai fazendo ali algumas coisas. Ah, Uhum. vou fazer isso no meu LinkedIn, vou fazer isso no, então ajuda bastante também. E buscar outras pessoas, né? Assim, eu considero o fato de não ter vergonha de falar com desconhecidos uma virtude. Então, assim, você ir Sem atrás, assim, dúvida, é uma chamar, vantagem né? sua, viu? Eu sempre que posso, eu aconselho as pessoas assim: você tem uma dúvida, fale com quem entende. Assim, não adianta você ficar, não adianta você tentar tirar dúvida com outras pessoas, porque você vai ficar com mais, assim, outras pessoas que não entendam do assunto, sejam próximas a você, mas não entendam do assunto, você vai ficar com mais dúvida ainda. E não adianta você ficar martelando na cabeça sozinho, você também não vai baixar lá o. Aí vai, a informação vai chegar aqui na minha cabeça do nada, não. Exato. Então, ir atrás de quem entende da área, perguntar, eu, né, você acabou me ajudando já antes de eu perguntar, mas se eu fosse perguntar alguma coisa, eu seria mais nessa parte em relação a essa transição. Tipo, ah, Mariana tá lá naquela cidadezinha, tá trabalhando numa escola só, né, e tem vontade de trabalhar para fora. Ela quer, eu quero fazer essa transição, quero trabalhar remotamente, quero trabalhar com design institucional, né? Qual seria a primeira coisa, assim, o que é que eu poderia fazer? Eu já disse o que é que eu já fiz, né? Que foi sair, assim, da forma que eu encontrei para fazer, fui entrando em contato, fui fazendo. E agora você querendo, sem querer, já me respondeu mais ou menos isso, que é essa questão do LinkedIn, né? Uhum. Como eu posso melhorar as minhas chances usando ele. Então, as minhas principais dúvidas são mais em relação a essa transição mesmo. Ah, Alan, faz de conta que você é um dono de uma empresa, né, grande, você quer contratar um design institucional. Quais as chances de você contratar uma pessoa que ainda não tem registrado, vou dizer assim, uma experiência com isso? Porque você falou agora, Marina, você não, talvez nem seja mais júnior, né, porque você já fez muita coisa. Só que eu não Exato. tenho como chegar para você e dizer assim, ó, eu já trabalhei com isso, porque eu nunca trabalhei. Eu nunca fui contratada como um designer profissional. Então, eu não posso lhe dizer que eu tenho experiência com isso. Ou eu Eu acho posso que dizer que é muito tenho. importante, Mariana, entender que na cabeça de quem está contratando ou das grandes empresas, especialmente startup e edtech, né, tem uma questão que é a narrativa.
né? Tudo bem, antigamente a gente falava, você foi metalúrgico, então legal, tá aqui na sua CLT que você foi metalúrgico, que sabe usar solda MIG-2. Bacana, vou te colocar como MIG-2. Hoje em dia é muito na narrativa. Então, o que eu falo pro pessoal é quem controla a narrativa, controla o resultado. E aí muita gente até brinca, amigo meu fala, você está falando para mentir? É político? Não, não necessariamente. A questão é, quando você entende o suficiente para dizer que você já teve atuações como designer instrucional, você consegue controlar essa narrativa na palavra, na escolha de palavra. Então, assim, você já fez análise de requisito? Você já olhou para uma situação e falou, o pessoal precisava disso, aqui estão as necessidades, eu vou criar isso para resolver esses problemas. Já é uma habilidade do design instrucional. E eu acredito que você já fez isso direto ou indiretamente. Né? Habilidades para sintetizar conteúdo alheio. Você contou aquela história dos bolsistas, né? Poxa, Sim. design instrucional puro. Né? Os bolsistas entendiam de TI, você foi lá, sintetizou a parte acadêmica e conseguiu transferir conhecimento para o pessoal. Design instrucional. Só não tá com a narrativa correta ali. A escolha de palavras, eu diria, né? A Entendi. questão também de organizar os times, organizar as pessoas por habilidades. É uma coisa que o designer institucional e o gerente de produto vai acabar fazendo. Você pegou um projeto, entendeu que existia uma dificuldade técnica, pegou o pessoal de sistemas e colocou isso aí para resolver. Se você consegue demonstrar isso no seu currículo, demonstrar isso no seu portfólio, contar isso rapidamente num roteiro bem feito, num vídeo currículo ou num vídeo portfólio, sem dúvida nenhuma você entra numa vaga de design institucional. Sem dizer, né, não estou nem contando ainda com o curso de DI Debug, porque o curso de DI Debug ele é super completo, no final dele você vai ter essas e outras dicas que eu estou dando, e você vai ter um portfólio ali que já vai demonstrar todas as habilidades, mesmo que você não tivesse a experiência. No seu caso, você ainda tem, só que a sua experiência não está descrita da forma que vai te trazer vantagens para a área de DI necessariamente. Não está com os termos corretos, sabe? Tipo, sinônimo mesmo. Sim, sim. Engraçado que a gente menospreza, às vezes, algumas experiências, né? Porque, Com pronto, essa certeza. questão do projeto de jogos lá, peguei o pessoal dos sistemas, eu não fiz essa relação, assim, confesso que não fiz. Ah, eu fiz um trabalho de TI aqui, não. Na verdade, na época eu não sabia nem o que que era, né? Mas, assim, quando você fala, realmente parece que vem, assim, mil e uma coisas que eu já fiz, né? E que eu Exato. posso transformar isso em experiência. A minha primeira experiência no meu currículo de DI nem foi de DI necessariamente. Foi um professor de inglês, que eu era professor de inglês, e dava treinamento de TI. E aí eu consegui reajustar a narrativa do meu currículo para dizer, ó, eu fiz trabalho de DI aqui, mas era design instrucional e professor. E passou, sabe? Então, e voluntariado ajuda também, então tudo isso ajuda. Então, às vezes a gente fica buscando por uma formalização muito grande, né? Tipo, eu preciso ter na minha CLT um contrato. Mas eu já contratei diversos designers instrucionais, eu nunca pedi pela carteira profissional, nunca pedi por uma nota fiscal dizendo que fez trabalho de DI. Você sente ali na conversa, né? Você precisa ter a oportunidade de entrar num Zoom com o cara ou numa sala de reuniões com essa pessoa, que aí essa oportunidade é através da narrativa que você coloca no seu currículo, como você se vende ali para o algoritmo primeiro e depois para o recrutador, que não é de DI, não é da área. Né? Então você tem que entender bem a vaga mais do que o próprio recrutador para preparar esse currículo para o recrutador te passar para realmente a pessoa que vai te contratar, que é o gerente do DI ou o gerente de educação. Aí sim você vai conversar com essa pessoa vai te perguntar sobre as coisas e você realmente vai demonstrar essas habilidades. Mas eu não acredito em necessariamente tem que ter experiência comprovada na CLT ou no PJ ou o que seja. Eu acho que é uma questão de narrativa mesmo. Acho que é mais uma questão assim também que está enraizado, né, na gente, gente que tem essa, principalmente na área da educação. Bom, vou falar pela educação que é onde eu tô, né, Sim, onde eu atuo, mas de ter que ter essa experiência comprovada é uma questão, está mudando, né, mas a gente ainda tem, eu ainda tenho, né, eu acabei de falar, né, que ainda tenho isso de achar que só vou conseguir se for daquela forma, mas depois de hoje, eu já tô, assim, minha cabeça tá, assim, eu acho que eu vou querer fazer mil e uma coisas quando eu fechar aqui a sala. Eu vou almoçar e depois vou. isso. Mas. Eu quero ver o E também tem roteiro do muita coisa seu que. vídeo currículo. Tô ansioso para ver como é que vai ser. Vou mandar. Eu acho que eu vou fazer, vou mandar e depois eu gravo. Beleza. Depois que você der um. O...
Assim, também tem muita coisa, só para fechar aqui, que acho que a gente já conversou bastante. Não, vai agregar para muita gente essa conversa, com certeza. Tem muito, assim, a questão também do... A gente nunca vai saber fazer tudo, né? Assim, tendo experiência ou não, sabendo, tendo estudado ou não, acho que tem muita coisa também que a gente só vai aprender na prática. E foi isso que fez com que eu mandasse aqueles e-mails, né, que eu queria mandar, que eu mandei, né, dizendo o que é que eu queria viver, que eu queria viver essa experiência na prática para saber realmente, porque eu não, assim, por mais que eu tenha essa experiência de criar algumas coisas, de ter esse olhar, a escola está precisando disso, os professores estão precisando disso, vou criar e fazer, ter essa liberdade para fazer que eu gosto, né, de ter essa liberdade para fazer, não vou mentir, Uhum. mas é diferente você conviver com outras pessoas também que tenham mais experiência que você, que tenham que possam lhe fazer críticas, né, construtivas, e possam lhe ajudar a melhorar, que é o que eu estou tendo com o curso, né? Tem outras, o pessoal, as monitoras, né? Quando elas dão esse feedback, eu entendo que elas têm mais experiência do que eu, elas veem mais coisas do que eu, então assim, tá me ajudando? Então essa experiência, essa troca, eu acho que também é bem importante. Eu Sim. considero importante. Não, sem dúvida. E a gente tem, lembrando, a gente tem a comunidade do design instrucional. Eu estou sempre à disposição se eu puder ajudar de qualquer forma. Me chamem, né? Tem o curso do EBAC, sim, que eu não vou mentir, eu estou promovendo, mas a ideia aqui é mostrar que existe uma indústria que está crescendo, não vai parar de crescer, né? Que é muito divertido fazer, não vou mentir, é muito legal. Tem desafio, tem dia de passar raiva, tem, mas é muito divertido, é muito legal, especialmente quando uma experiência como essa com a Mariana. Eu achei que a gente ia ter uma conversa mais sobre as dúvidas dela e agregar para quem está começando, e no final ela falou bem do curso. Isso vale muito a pena, saber que o curso está entregando valor, né? Tá realmente servindo o propósito, que é elevar a barra da educação. Né? Imagina, se todos os educadores, designers instrucionais e todo mundo que está envolvido com a educação das crianças e dos jovens tiverem conhecimento suficiente, imagina onde o Brasil vai estar daqui a alguns anos, né? Então eu acredito muito nisso e eu tento refletir isso em tudo que eu faço e eu fico muito feliz de conhecer pessoas como você, Mariana, porque é uma comunidade e eu sinto que a gente faz parte do mesmo grupo. Então eu estou aqui para o que eu puder ajudar. Show. Eu também tenho muito esse pensamento de que a gente tem que se ajudar, né? Vão ter coisas que um vai saber, outro não vai, um vai aprender, outro não vai. Algumas oportunidades, como o curso, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de fazer, estou muito feliz por ter a oportunidade de fazer, mas tenho colegas que gostariam, mas não podem fazer no momento, ou não, realmente não vão poder fazer, mas ainda assim, eu pegar o que eu aprendi lá e compartilhar com outras pessoas, assim como você está fazendo, eu acho de uma grandeza assim, sensacional. Sem Não é à dúvida. toa que eu venho, né, desde a época que eu falei da graduação, postando lá. Às vezes ninguém nem vê, ninguém nem olha, ninguém nem entende, mas assim, mais uma pessoa, né, pegando aquele conteúdo, a Mariana aprendeu a fazer uma coisa, me ensinou, aprendeu a usar o Canva. Eu lembro que quando eu comecei a usar o Canva, os professores da minha realidade, tá, gente? Ainda não usavam, não conheciam, e quando eu postei mostrando o que era, ai, eu não acredito, que legal. Hoje em dia todo mundo lá faz os slides no Canva e acha bonitinho, e, enfim. Se uma Eu pessoa acho vir isso o seu sempre. vídeo, já agrega muito. Você não sabe o que isso vai acontecer, o que isso vai gerar depois, né? Você não sabe quantas Vai pessoas refletir em essa outra outros pessoa vai alunos, outras influenciar. pessoas. Isso, eu tenho esse pensamento também. E fico muito feliz, fiquei muito, muito feliz. Eu nem sei explicar, nem sei dizer o quanto, né, quando você chamou para ter essa conversa, porque eu sabia, né, que ia ser uma. Eu já vinha assistindo os outros maratonando mesmo, e sabia que ia ser uma troca assim bem bacana, que eu ia saber, né, assim, conversar com alguém realmente da área, alguém que realmente. O meu professor, né? Ah, tô lá assistindo a aula, mas eu vou Tamo conversar com junto. o meu professor. E eu acho muito bacana, assim, queria até parabenizar você ser muito acessível, né? Desde as redes sociais, né? O LinkedIn e tudo mais, nos eventos, quando eu estou participando, eu estou sempre vendo você por lá também, tirando dúvida do pessoal. E eu acho isso muito bacana. Queria aproveitar aqui o espaço finalzinho para lhe parabenizar por isso. Poxa, obrigado. Mariana, muita saúde para o João, que ele veja esse vídeo daqui a alguns anos e você esteja bombando na área de DI, né? E Ó, esforçado aí, tá prestes a ter um neném, né? Dar a luz e tá aí aprendendo, se esforçando, compartilhando. Então esse vídeo é um registro disso e a gente vai se falando aí, tá? Muito obrigado, um abraço. show, abração, obrigada, Alan.